Me que é, família, daqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado. Bomba! Jogadores dos Palancas Negras, insatisfeito por viajarem de regresso a Luanda num voo militar. João Lourenço considera a decisão da FAF grave porque ameaça o campeonato nacional e o futebol em si. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. Tão triste porque nós andamos falar para vocês, não representa essa porcaria de seleção, porque é uma porcaria, mano. Eu chamo eles de, eu, J Privado, opinião minha, tá? Chamo eles de mãos de alfaces e pernas de pau. E é isso que eles são para mim. Antes de entrar aqui na matéria, quero pedir para vocês internautas, por favor, inscrevam-se no canal, partilhe o vídeo e comenta. Deixa aquela curtida, se você curtir. Se você não curtir, deixa dislike. É basicamente isso. Siga meu Instagram, siga meu TikTok. Crie a sua própria opinião, porque só assim conseguiremos tornar Angola grande e forte. Só assim conseguiremos derrubar o MPLA e tirar João Lourenço daí. Então, sem mais longas, vamos aqui para a notícia. Bomba! Jogadores dos Palancas Negras, insatisfeito por viajarem de regresso a Luanda num voo militar. Sim, família, como vocês sabem, a seleção podre de Angola jogou ontem, né? Que nesse mesmo jogo acabou por empatar e mesmo assim qualificou-se, né, pela 9ª vez no CAN. Sim, família, Só que no regresso a Luanda, os mesmos tiveram que regressar ou foram obrigados a regressar num avião militar. Olha, o avião militar é para mim, não é para homem. Tá a entender? Avião militar é para homem. Mas essas humilhações não é de agora. Por que vocês estão tristes? Não chorem, não. Continuem desse jeito. Porque do jeito que vocês se calam, tá a entender? Dá a entender que vocês são coniventes com todas as porcarias que se passam no país. Não chorem, continuem. Aplaudem até. Estão a chorar por quê? Isso é de agora. Tá aí Aquá, o que fizeram com ele? O que fizeram com ele? Uma vergonha total, até hoje. Tá a entender? O Aquá só não fala mal do país porque é militante do MPLA. É militante do MPLA. É basicamente isso. Ele e tantos outros jogadores têm medo de falar porque são militantes do MPLA. Passem por situações. Assim mesmo você mesmo, jogador de uma seleção mesmo, vai passar por essa situação. Noutros países, até o avião presidencial é disponibilizado para levar os jogadores. Ou mesmo a federação já tem um avião disponível para transportar os jogadores, a comissão técnica, até os familiares. Geralmente são os Boeing, tá a entender? Mas em Angola, os jogadores são submetidos a essa humilhação. Mas J Privado, o voo avião militar não é seguro. É seguro, mas só que não tem os mesmos luxos, não tem os mesmos conforto, tá a entender? Que um avião comercial. Por isso que é um avião militar. E provavelmente é um avião de carga. Tá a entender? Essa imagem que vocês viram aqui, ou estão a ver aqui, é o momento da entrada do avião. Não chorem, irmão, continuem. Vocês não são coniventes com essas porcaria. Não são coniventes com o que o MPLA tem feito, com o que a Federação Angolana tem feita. Não são coniventes. Quem cala consente. Então, calem a boca e continuem. E o Eri, é basicamente isso que tenho a falar, Não adianta vir aqui a chorar porque nhoco estamos descontentes. Calem as vossas bocas mesmo e continuem. E o Eri, é basicamente isso, porque, olha, vocês não são só vítimas, vocês são cúmplices. Mano, eu J Privado, automaticamente quem é a favor ao MPLA nunca me fez nada, mas só o facto de ele estar a favor ao MPLA ou não criticar as situações que se passam no país, cancelo na hora. Os meus neurônios, as minhas células automaticamente tornam anti-MPLA. Tomam um medicamento que previne de todo cidadão que apoia, que é conivente, que cala diante das atrocidades que se passam no país. Somos anti-MPLA. Eu sou anti-MPLA. Mas J Privado, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tá bom, isso aqui é a vossa opinião. Eu tenho a minha própria opinião.
todo mal que acontece em Angola, eu tenho visto aí vocês comentarem, mas você é jovem, tudo você só culpa pela mas assim vou culpar quem? O teu pai? Vou culpar o teu pai? O teu tio? Não, porra, o teu tio nunca governou Angola. Desculpa aqui pela expressão, pelo palavrão. Tenho que culpar sim o MPLA, porque há 48 anos desgoverna um país. Tá a entender? Quem disse que até hoje uma federação de futebol angolana, né, que somos os tais melhores, gostamos de andar aqui na diáspora falar, nós somos bem, estamos bem. Não tem um avião disponível para os jogadores. Hein? Isso é uma brincadeira. E os jogadores de futebol, que seja de basquetebol, sabem de tudo isso. Não reivindicam por quê? Estão com medo, têm cu preso. É por isso. Tá a entender? Estão todos ligados aos marimbondos. Tem medo. Preferem lamber bota desses barrigudos, desses tios sem juízos. Preferem lamber o derrego desses barrigudos, desses tios sem juízos, do que virem defender o povo. Povo esse que o torna popular. Yuri, é basicamente isso. Mano, nós não podemos mais. Até 2024, ou até onde a gente morrer, iremos continuar a pregar essa mesma frase, essa mesma linhagem. Precisamos de nos libertar desses cidadãos macabros. Tá a entender? Vocês não são vítimas, palanquinhas. Vocês não são palancas, são palanquinhas. Fracos. Bandos de fracos. É isso que vocês são. Agora, faça isso envolvendo ainda aqui o futebol. Né? O presidente Lumpen, João Lourenço, após aquele escândalo do futebol, é uma coisa que já tem acontecido no país. O presidente do Kaala, há um tempo atrás, vinha a público denunciar, me lembro ainda, denunciar. Foi massacrado, foi mal falado na televisão e tudo. Hoje estamos a ver aqui grande escândalo de coisa. E o Lumpen veio aqui a público comentar. Olha, o presidente João Lourenço considera a decisão da FAF grave porque ameaça ao campeonato nacional e o futebol em si. Olha, o presidente Lumpen, de nome João Lourenço, considerou na quinta-feira, dia 7 de setembro, ser uma situação grave que se criou no futebol angolano após o comunicado da Federação Angolana de Futebol, que multou vários clubes e suspendeu por um período de 2 anos o Petro de Luanda. João Lourenço, que falava à imprensa, apelou para que haja bom senso entre as partes envolvidas, para que o arranque do Girabola 2023-24 não seja comprometido e não se coloque em risco o futebol nacional. O mesmo foi e disse, abre aspas, eu considero que criou-se uma situação muito grave. Se tivermos em conta que o facto de que o futebol a nível mundial é o desporto das multidões, evidentemente que em Angola não é diferente. Em Angola e não só das multidões, mas podemos considerar que é o desporto nacional. E a situação que se criou é grave, porque ameaça não apenas o campeonato, mas ameaça o próprio futebol angolano em si. Fecha aspas, declarou o presidente Lumpen. Qual é a ideia do João Lourenço? Mas se comprovou... Eu sou do Petro de Luanda, mano. Eu sou do Petro de Luanda. De uma forma ou outra, tenho uma afinidade. Gosto da Académica do Lubito também, por ser do Lubito, entre outros. Porque é um clube de Benguela, né, que está sempre, né, na primeira divisão. J. Privado, o que tens a dizer diante dessa situação? Eu sou obrigado a vir aqui dizer aqui, minha opinião é diferente da de João Lourenço. Quando você comete um crime, família, você tem a chance de cometer e não cometer. E quando você comete um crime, você está consciente que um dia você será punido. Se te agarrarem, no caso, e a Académica do Lubito, o Petro de Luanda e tantos outros clubes foram apanhados, então devem cumprir. Olha, vale relembrar que recentemente nós trazemos aqui uma notícia em que o dentro dali diz aqui que o presidente da República é o próprio incentivador da corrupção. Diante desses factos, eu quero que vocês sentam e reflitam. O presidente está a promover mais uma vez a corrupção. O presidente da República está a promover mais uma vez a corrupção. Está a ser conivente. Quando ele vem aqui a público dizer que, né, as duas partes devem entrar em consenso, mas o Petro de Luanda, que é o meu clube, o 1º de agosto, que é a Académica de Lubito, que é o clube da minha cidade, cometeram crimes. 1º de agosto, Cabo Escorpo, cometeram crimes. Então devem ser perdoados por terem cometido crime? Então a corrupção compensa no país. Estás a ver a opinião do presidente da República? Vocês vão querer vir a público falar que porque não, J. Privado, entendeste mal. Tá bom, se entendi mal, já me faça entender então.
Porque eu chego a uma conclusão que é isso. Tá a entender, família? É basicamente isso. Yeah? É grave. O próprio presidente da República está aqui. Se diz ser o combatidor da corrupção, está aqui. Não continuamos a acreditar que o presidente da República é o promotor da corrupção, é o incentivador da corrupção. Yoweri Basically. Isso até pode chocar muita gente, mas é a realidade. E falando aqui de corrupção, tá a entender? O Tribunal de Relação negou o pedido de habeas corpus contra o Major Pedro Lussate. Estão a ouvir? Sim. Ah, mas por que, J. Privado? Dizem que o Lussate só não será liberado porque pode causar uma greve ou revolta social, uma coisa assim parecida. Não entendi isso. Doutor Muteca, faça-me entender o que é essa porcaria, por favor. Para quem não sabe quem é o Doutor Muteca é o advogado, é um dos advogados, né, que defende o Lussate, tá a entender? Eu até não vou falar muito, para vocês poderem entender essa situação, vou deixar aqui a matéria completa, ok? Let's get it. O Tribunal da Relação negou o pedido de habeas corpus do arguido Pedro Lussate, condenado em segunda instância a 12 anos de prisão, embora reconheça que já expiraram os prazos da prisão preventiva do arguido. A decisão de manter o Major Pedro Lussate na condição de detido é justificada pelo tribunal com a ideia de que a sua libertação criaria um sentimento de repúdio e revolta social, refere o acórdão a que o Novo Jornal teve acesso. A defesa do Major milionário, que pertenceu à Casa de Segurança do Presidente da República, que em novembro de 2022 tinha sido condenado a 14 anos de prisão pelo Tribunal de Comarca de Luanda, assegura que os tribunais devem apenas cumprir as leis e não servirem de instrumento político. Segundo o despacho do Tribunal da Relação sobre o pedido de habeas corpus a que o Novo Jornal teve acesso, assinado pelo juiz desembargador Eduardo Samuco, o tribunal entende não ter dúvidas de que a libertação do arguido Pedro Lussate atentaria contra a ordem pública e a paz social. Atento também ao sentimento de repúdio e revolta generalizada das comunidades relativamente ao fenómeno da corrupção. Em concreto, não temos dúvidas que a libertação do requerente geraria uma situação de perigo para a paz social e a tranquilidade pública, fundamenta o documento. Segundo o despacho, Pedro Lussate deverá permanecer preso e deverá continuar a aguardar os desenrolar dos termos do processo na prisão. Assim, pelo fundamento exposto, decide-se julgar improcedente a presente proveniência de habeas corpus. Lê-se no despacho da segunda secção criminal do Tribunal da Relação. Já o advogado do condenado, Francisco Muteca, contactado pelo Novo Jornal, disse que não restou outra saída à defesa senão interpor um pedido habeas corpus ao Tribunal Supremo. Segundo o advogado, os argumentos de que se socorre o Tribunal de Relação não têm fundamentos legais para a manutenção da prisão preventiva do arguido. Os tribunais não são e nem devem ser utilizados como instrumentos de combate à corrupção, ou seja, os juízes assumem uma nova posição no Estado democrático de direito e a legitimidade das suas atuações não são políticas, mas constitucionais, diz o causídico. Conforme Francisco Muteca, que já fez um novo pedido de habeas corpus ao Tribunal Supremo, os prazos de prisão preventivas são previstos na lei e os tribunais devem apenas cumprir. O que não devem fazer é procurar sacrificar qualquer cidadão e mantê-lo preso preventivamente ao arrepio da Constituição ou ainda distorcendo a interpretação crua e seca na norma do artigo 281º do Código do Processo Penal, refere o advogado. Segundo a Justiça, com o património que acumulou de forma ilegal, Pedro Lussate, então funcionário da Casa de Segurança do Presidente da República, adquiriu bens, móveis e imóveis no país e no estrangeiro que não se justificam com o seu ordenado. O mediático julgamento do caso Lussate chegou ao fim no Tribunal de Comarca de Luanda em novembro do ano passado, quando o arguido recebeu a pena única de 14 anos de prisão.
O tribunal atestou que Pedro Lussatid e os demais arguidos apropriaram-se de avultadas somas de dinheiro da Casa de Segurança do Presidente da República. NJ. E a família, vocês ouviram? Então, basicamente, esse nosso país, sinceramente, mano, precisamos reiniciar esse país urgentemente. Você até pensa que isso aqui é meme quando eu falo isso, mas é verdade, mano. O que está a passar em Angola, ou o que se passa em Angola, parece mesmo que Angola é uma é um parque de diversão. Tá a entender? Quem nos gerencia é um palhaço. E o Eri é basicamente isso. Eu poderia vir aqui a público falar outra coisa. Como é que fala? Aplaudir, entre outros, mas não posso. Sou obrigado. O próprio sistema, o próprio partido MPLA e a própria governação do João Lourenço obriga-me a vir a público a falar essas porcaria. E o Eri, Basic ele, tamo junto. Deixa eu te aproveitar na casa. O vídeo hoje foi esse. Já se inscreva no canal. Ativa as notificações, partilha o vídeo e comenta, porque também notícia, sem saber para nós. Então, em notícia, a nossa campanha para aprender a família neta, a família de Lê continua. Os nossos contactos para parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos. Que você opiniões que é muito importante. Até um dia, todo mundo, até o próximo vídeo, MSTV. A TV que chega até você, a TV que não baixa lá, semana.